está frio, aleluia, se tu se encontra desse jeito, aleluia, porque o amor expirou e ele está dizendo, aleluia, nessa noite, aleluia, acorda, desperta, porque o juízo virá e não tardará. Jesus está falando, aleluia, para um povo, aleluia, que não tem compromisso, aleluia. Agora olha para cá, nós estamos vivendo a geração do século XXI, a geração que tem tablet, a geração que tem celular, a geração que tem computador, a geração que se preocupa com o material, a geração que se preocupa, aleluia, em conquistar, mas não se preocupa em retornar ao primeiro amor, não se preocupa em se arrepender, não se preocupa em abandonar, não se preocupa em se aproximar de Jesus. Mas vem um dia, vem a hora, e a hora está chegando, aleluia, e a igreja verdadeira será colada. Olha para cá, e vai doer, mas vai curar, e aquele que não gosta de orar vai ficar no chorão, aquele que não gosta de cultuar vai chorar, vai se arrepender, mas vai ser tarde demais. Vai ter gente dizendo, aleluia, porque o Senhor deixou. Aí Jesus vai dizer, eu te deixei porque tu me trocou pela televisão, eu te deixei porque tu me abandonou por causa da tua empresa, eu te deixei porque tu me abandonou por causa do vício, eu vou te deixar porque tu me abandonou por causa da mentira, eu te deixei, e no céu não vai entrar quem não tem compromisso com ele. Nós estamos vivendo uma geração, essa geração que Jesus disse que fosse aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Geração que não tem mais prazer nas coisas de Deus, geração que se preocupa mais com o seu ego, geração que se preocupa com a sua aparência. Jesus está dizendo: teu amor esfriou para comigo. Geração que não levanta, eu lembro, eu sou do tipo antigo também. Eu vou fazer 40 anos, mas eu alcancei um período. Eu nem pouco amor, irmão. E a mocidade, aleluia, é com base no Espírito de Deus sobre a minha boca. Aleluia, o povo desse lugar, a irmã que estava chegando, era chegando e falando o ministério. Olhe! Aleluia. Como está hoje, pastor? A iniquidade tomou conta dos públicos. A iniquidade tomou conta da igreja. Mas vai para cá, porque a palavra de Deus diz: o acerto vai ser no dia, aleluia, do juízo final. Ele está dizendo: não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. E que geração é essa? É a geração do arrebatamento. É a minha e a tua geração. Porque nunca houve em todo o período da história do cristianismo uma geração, aleluia, que não tem sede de Deus. Nunca se houve em todo a história do cristianismo uma geração igual a essa, que não tem sede de se consagrar, não tira 2, 3 dias para jejuar, não tira meia hora de joelho, porque se passa meia hora de joelho, dorme, ou glória. Se tirar um período, 10 minutos de jejum, a barriga já está pedindo para comer. O céu está dizendo: desperta enquanto é tempo. Glória a Deus. O juízo de Deus vai chegar. E olha para cá, versículo que nós lemos, está escrito assim: e havendo dois aonde? No campo. Dois estará trabalhando no campo.
Tu é a geração que vai subir ou é a geração que vai ficar? A geração que vai subir já estava pipocando nessa noite. A geração que vai subir já estava falando em língua. A geração que vai subir já estava dando glória. Aleluia. A geração que vai subir, ela não fica parada. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Glória a Jesus. Aleluia. Um será tomado e outro será deixado. Haverá dois trabalhando. Um será tomado e o outro será deixado. A Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais a mim. Quem é justo, continue fazendo justiça. Esse é quem vai subir. Glória a Deus. Mas ele diz também: quem é sujo, suje-se mais ainda. Deixa eu falar. A Bíblia diz em Apocalipse 20: e ficarão de fora os cães, os mentirosos, os feiticeiros, os homossexuais, os avarentos, os assassinos, aquele que compra e não paga, o enganador, esses ficarão de fora. Vai ficar de fora você que briga, você que murmura, não vai entrar no reino. Jesus está voltando, ele ficará de fora os cães. Oh, aleluia. Cães porventura refere-se filho de cadela não. Cães é todos aqueles que conheciam a palavra de Deus, mas desprezou a palavra do Senhor e viveu no seu maior prazer. Cães é todo aquele que sabia que o céu só aceita quem tem azeite, a porta só se abre quem tem lâmpada nos pés e luz na caminhada. Aleluia. Todo aquele que sabia que para entrar no céu tem que ser santo, mas viveu uma vida promíscua. Aleluia, Jesus. Você vai ficar. Oh, aleluia, Jesus. Vai ficar de fora os mentirosos, que mente por qualquer besteira. Vai ficar. Os vaidosos ficarão de fora. Deixa eu te dizer algo. Vai ficar de fora aqueles que têm segredos escondidos. Dois estarão trabalhando em dois crentes. Um será tomado e o outro crente será deixado. Veja que os dois estão no mesmo lugar. Os dois estão no campo trabalhando. E campo aqui é mundo. Trabalhadores é eu e você. A colheita é o povo. Sabe que a Bíblia diz? Vai ter dois que estão trabalhando lá num campo. Só que um vai ser tomado para Deus. E o Aleluia. outro Glória será a Deus. deixado. Assim como o joio não pode ser separado do trigo, só no dia da colheita, assim também será a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Vai ter gente andando do teu lado, dizendo que é crente, se vestindo como crente, falando como crente, mas no dia do arrebatamento ficará. Apocalipse capítulo 9. João vai dizer: e próximo do rio Eufrates existe 4
matasse. Apocalipse capítulo 19, Deus está exercendo juízo sobre a face da terra. Pergunta para teu irmão: vale a pena brincar, aleluia, ou vale a pena se santificar? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu e você tem uma escolha para fazer. Quem se santifica vai encontrar com o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu e você tem uma escolha. Você quer se encontrar com os 3 ou com os 4. Esses 4 que estão aprisionados no rio Eufrates, ele é tão terrível. Que no dia que, aleluia, Jesus chegou em Gadara, aquele homem demoniado, aleluia, ele veio até Jesus, aleluia, e os demônios disseram, ele disse: quem é você? Ele disse: eu sou uma legião, é mais de 6.200 demônios. E ele disse: olha, não me mande para o abismo, mas permita que eu entre nessa batalha de fogo. A pergunta é: por que antes esses demônios não queriam ir para o abismo? Porque nesse abismo tem 4 demônios que é pior. Se até os demônios temem, aleluia, diante desses 4 anjos, imagina o terror que vai ser para quem ficar nessa terra. Jesus está voltando. Já faz tempo que eu não prego sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos vendo o que está acontecendo nos nossos dias. Como a operação do erro está agindo. Quantos falsos profetas se levantou na nossa geração? E quantos profetas que Deus levantou estão se perdendo nos últimos dias? Fizeram acordo com Satanás. Estruparam a igreja, prostituíram a noiva. Mas Jesus vai ter um acerto de conta com eles. Os pastores que vieram para ser exemplo estão indo se consagrar com o diabo. Estão indo se consultar com o Pai Santo. Isso talvez seja oculto aos teus olhos, aos teus ouvidos, mas olha a Deus que Deus vai te mostrar também. Muitos pastores da mídia, pastores de nomes e renomes, estão indo se consagrar e se consultar, pedindo orientação ao Pai de Deus, e colocando o mestre em cima do altar, e profetizando para ele como se ele fosse o homem de Deus. Falsas profecias no meio do povo. Mas a Bíblia diz: segundo você vê isso, alegrai-vos e olhai para o céu, porque a vossa redenção está perto. Aleluia. E é necessário que isso aconteça para que os verdadeiros se revelem. Aleluia. Glória a Deus. Estão enganando a noiva, meu pastor. Estão brincando com a noiva. Mas o acerto de conta está chegando. A igreja não vai ficar aqui com sofrer. Venderam, colocaram o preço do sangue, valores absurdos, roubando a igreja, tirando as ovelhas. Jesus vai voltar para colocar a casa em ordem de novo. Glória! Glória a Deus. Aleluia.
19. Eles dirão para o monte caia sobre nós e nos esconda da ira daquele que está sentado no trono. Jesus voltará para certa noiva, glória. Aleluia, glória a Deus. Você que mente para não vir nos cultos, você não tem uma sede de encontro com Jesus. Você que brinca com a palavra de Deus. Mas tem uma palavra que alegra meu coração chorando. É que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 52. A igreja que vai ser arrebatada, Aleluia. ele disse, será em um momento, em um piscar de olhos, Glória a Deus. antes da última trombeta, Aleluia. porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós Aleluia, Jesus. seremos transformados e tomados para Ele, oh glória. Jesus não vai deixar os verdadeiros nessa Glória terra. a Jesus. Aleluia. Apocalipse capítulo 22, ele diz: eu vi a nova Jerusalém de Deus que descia do céu. Pastor, eu estou feliz com o louvor dessa noite. Eu vou andar na rua de ouro com Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Levante, cante com Ele. Apocalipse capítulo 22 diz que a igreja, aleluia, estará morando na nova Jerusalém de Deus, aonde as ruas são de ouro, o muro é de cristal, o piso da cidade é de ouro, as portas são de ferro, aleluia, tudo isso é preparado para a igreja santa. Glória a Deus. Aleluia. A igreja não fica aqui, meus Glória irmãos. a Deus. Nós não iremos ficar aqui nessa terra. Nós temos um endereço. E o endereço é o céu, para onde nós seremos tomados. Mas vai dignificar. Jesus está voltando. Nós precisamos voltar a pregar esta mensagem. Eu e você precisa novamente voltar a anunciar, aleluia, dizer que Jesus está voltando. Aleluia. Glória. Chega de entregar tanta bênção que nunca vem. Chega de entregar tanta profecia que Deus não mandou. Aleluia, a verdadeira profecia é essa: Jesus está voltando. Glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz algo que cada um daqueles que subir com Ele receberá uma moradia eterna, Glória a Deus. verá o rio da água da vida, Aleluia. contemplarão a cidade, a árvore da vida que está no meio da cidade. Mas deixa eu falar um pouquinho de quem vai ficar também, porque eu vou finalizar. E viu o grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu até os céus, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas
aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Os céus nos convidam para o arrependimento. Tem crente que precisa retratar-se com Deus. Tem crente que precisa renovar sua aliança com Deus. Tem pessoas que brincam com o Evangelho, que precisa se arrepender, porque Jesus vai voltar. E se o meu e o teu nome não estiver no livro da vida, o que nos resta é a condenação eterna. Mas para os salvos, a vida eterna. Eu aguardo.